Fala, amigo de Jesus, seja bem-vindo aqui. Hoje nós vamos ler e meditar o Evangelho de Jesus Cristo, que foi escrito por Marcos, lá no capítulo 7, versículos do 14 até o 23. Vamos fazer a leitura. Naquele tempo, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: Escutai todos e compreendei. O que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando Jesus entrou em casa, longe da multidão, os discípulos lhe perguntaram sobre essa parábola. Jesus lhes disse: Será que nem vós compreendeis? Não entendeis que nada do que vem de fora e entra numa pessoa pode torná-la impura? Porque não entra em seu coração, mas em seu estômago e vai para a fossa? Assim, Jesus declarava que todos os alimentos eram puros. Ele disse: O que sai do homem, isso é o que torna impuro, pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas estas coisas más saem de dentro e são elas que tornam impuro o homem. Estamos aqui hoje, nesse dia, e diante dos nossos olhos tem uma lista de coisas que nós precisamos ficar atentos para que nós possamos refletir na nossa vida que caminho nós estamos trilhando. Temos uma lista aqui de coisas que saem de dentro do nosso coração e estamos falando do nosso coração humano, não necessariamente o órgão. Porque a Bíblia trata o coração humano sendo o núcleo, o centro principal de toda vontade, desejo e expressão da humanidade. Então, o seu coração é ali, onde está tudo concentrado e faz com que você seja você. São os seus pensamentos, as suas vontades, os seus desejos, e é daí, desse lugar, que um dia o pecado corrompeu, que saem todas essas coisas que Jesus cita aqui ao final do Evangelho. Precisamos estar atentos, porque nada mais que vem de fora contamina o nosso interior. Digo em relação ao alimento. No Antigo Testamento, por exemplo, era proibido comer carne de porco. Hoje Jesus diz que não existe nenhum alimento impuro. Podemos ver que o evangelista Marcos deixa isso retratado. Jesus dizia que não existia nenhum alimento impuro. Nenhum deles era capaz de contaminar o coração, núcleo do ser humano. Porém, tudo de negativo, tudo de ruim, maldade, inveja e todas essas outras coisas saem do nosso coração porque o pecado corrompeu aquilo que a criação de Deus foi destinada para ser. Somente por causa da mancha do pecado original, todos esses males brotam do nosso coração. Se nós lermos a carta de Tiago, ele diz que de uma fonte de água doce não pode sair água amarga. Então, quando Jesus se sacrificou na cruz por nós e o Espírito Santo de Deus passou a habitar em nós, a tendência é que essa fonte, que é o nosso coração, que anteriormente era de água amarga, salgada, se transforme em uma fonte de água doce que jorre para a eternidade. Porém, esse é um processo. Essa água não é transformada do dia para a noite, de amarga para doce. Portanto, se no seu coração ainda tem alguma dessas coisas que foi citadas aqui, eu peço que você se tranquilize, porque esse processo de santificação, com a ajuda de Deus, com o Espírito Santo, ele é gradual. Basta você ter consciência daquilo que desagrada a Deus, ter consciência desses itens aqui do Evangelho, para que essa purificação possa ser acelerada no seu coração e, consequentemente, da fonte do seu coração jorrará rios de água doce, rios de água viva, assim como o Senhor Jesus diz no seu Evangelho. Então, como vínhamos falando da carne de porco, nada mais de fora alimentício contamina o espírito humano, o coração humano. Mas precisamos estar atentos que aquilo que nós vemos pelo nosso olho, que é a porta da nossa alma, tem poder de contaminar a nossa mente e de sujar mais ainda o nosso coração com essas coisas. Quer ver um exemplo? Se nós assistimos muitas imoralidades, coisas que são, digamos assim, imorais pelo lado da sexualidade, isso tem um grande potencial em mexer com a nossa imaginação,
ir afetando o nosso coração e quando a gente menos esperar, estaremos realizando coisas aqui no mundo físico que foram um dia coisas simples em que nós víamos com os nossos olhos, mas que criaram raízes na nossa mente, contaminaram o nosso coração e nos levaram a tomar a ação indesejada. Então, que esse evangelho seja um alerta, uma luz no seu caminho, para você prestar atenção do que sai da fonte do seu coração e prestar atenção no que você tem visto com os seus olhos, para que essa fonte pare de ser contaminada cada vez mais. É por isso que eu te convido a agir, a cuidar dessa fonte que é o seu coração, para que não só alimente você, mas jorre também para a vida de muitas outras pessoas, matando a sede de cada uma delas com a palavra de Deus, que cessa toda a nossa sede de conhecimento e preenchimento da nossa existência. Bom saber que você chegou aqui até o final desse vídeo. Convido você, começa agora purificando essa fonte. Então, compartilhe essa mensagem para que mais pessoas conheçam o potencial que existe dentro de cada uma delas. E dessa forma, consciente, elas poderão também purificar a fonte do coração que elas guardam dentro de si. Que a graça de Deus te acompanhe hoje e para sempre e te auxilie. E desde já, um forte abraço em você e até mais!